Boa noite, Critica Brasil. Eu aqui, Niobe Cunha, com vocês para comentar as notícias de hoje, enfim. E os fatos principais, né? Não esqueçam de assinar o canal, não esqueçam de partilhar, de colocar ali o sininho para receber as notificações. E eu fiquei pensando na minha infância, quando eu tenho mais 2 irmãos, quando alguém aprontava e a minha mãe chegava muito brava, perguntava de quem que era a culpa, ninguém nunca queria assumir a sua culpa, todo mundo tinha medo. Todo mundo é criança, não sabe o que pode acontecer e também tem essa coisa da molecagem, né, de não assumir mesmo, não é nem por medo só, pela própria imaturidade, né, para assumir os atos. Pois bem, a gente tem um presidente que está nesse estágio de desenvolvimento, né? Nesse estágio mental de maturidade. Ele não consegue assumir as barbaridades e os erros e a falta de estratégia, enfim, ele não consegue assumir nada. Tudo é culpa de alguém que não ele, que não os filhos dele, que não a família dele, que não o partido dele. O mundo virando do avesso, né? Enfim, o desemprego crescendo assustadoramente, o PT há 3 anos fora do poder, e de quem que é a culpa do desemprego? É do PT. O Eduardinho Bolsonaro foi para a Venezuela, estava lá na fronteira durante a tentativa de golpe na Venezuela, e ao voltar, qual a sua crítica? Crítica ao PT, porque o PT soltou uma nota de apoio, né, ao governo constituído venezuelano, né? Enfim, de quem que é a culpa, afinal? Por esse país tem alguém que está cuidando desse país? É o PT que está cuidando? A gente deve procurar quem para resolver os problemas? Porque quando a gente tem algum problema aqui no condomínio que eu moro, eu vou procurar o síndico. Eu sei quem é o síndico. Ele foi eleito numa assembleia aqui. Eu posso não gostar, não concordar, mas se for ele eleito, eu vou lá e vou ter que conversar e ele vai ter que me responder as perguntas, né? O preço dos combustíveis, segundo a família Bolsonaro, também é culpa da Venezuela, da crise na Venezuela. Ninguém fala sobre a taxação de preços dos combustíveis, que é uma política desse governo. Enfim, essa é uma situação bastante infantiloide, né, que nos deixa todos ao relento, né, nos deixa todos descobertos, como se fosse um barco sem rumo, porque não tem capitão, temos um bando como diz o Lula, um bando de malucos que está ali brincando de falar atrocidades, de falar absurdos. A ministra Damares diz que o problema da ciência é que tem muito cientista envolvido. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente fica pensando aqui, para se pensar. Tudo bem, isso é uma distração, isso é, né, a praça é nossa da política, enquanto a gente fica aqui divagando sobre a Damares, o Ernesto Araújo, blá blá blá, o governo, o pau come solto. Gente, tudo é importante. A gente não pode desprezar esses absurdos em nome da Previdência, que é o porquê dele estar aí no poder. A gente não pode desprezar o Ernesto Araújo causando vexames internacionais como ministro por conta da entrega do pré-sal. A gente não pode desprezar o ministro da Educação falando que vai cortar verbas das universidades de filosofia e de sociologia, porque elas, enfim, não são importantes na formação do indivíduo. Não podemos desprezar isso em nome da entrega do aquífero Guarani. Tá? É tudo importante, tudo faz parte do Brasil,
tudo faz parte desse arranjado, né? Desse amontoado de pessoas que chegaram ao poder, ninguém sabe direito como, né? Porque isso não foi só a gente não elegeu só o Bolsonaro, a gente elegeu uma horda de malucos, a gente elegeu uma horda de pessoas que não sabem do que estão falando e elas estão na mídia o tempo inteiro e elas usam da mídia social, né? Ou seja, com uma avalanche de informações que nos fazem atordoar, e aí as pessoas, não, mas isso não é importante. Não, e tudo é importante. Tudo é importante. Ter um ministro, ter um presidente que nos causa um vexame público, tudo é importante. Acabei de saber que 3 patrocinadores que patrocinariam o evento do Bolsonaro lá em Nova York também já desistiram por conta. Uma coisa, gente, é você dormir com a amante em secreto, né? Outra coisa é você levar a amante na missa de mão dada. Então, assim, ninguém está querendo se expor ao lado do Bolsonaro em Nova York, até porque o prefeito de Nova York já solicitou, né, as empresas norte-americanas que não se alinhassem, que não patrocinassem esse evento por conta do que ele simboliza, do que essa pessoa simboliza, não só no Brasil, no mundo. O Hotel Marriott, que é onde era a segunda opção para o evento, também já começa a dar sinais de que pode não abrigar o tal do evento para não afugentar os hóspedes. Ou seja, o nosso governo está se tornando um espalha-rodinha, onde ele chega, as pessoas saem de perto para não serem fotografadas ao lado, ou seja, perdemos completamente o respeito mundial. A gente está perdendo a solidariedade mundial, a gente está perdendo a dignidade. E para que isso? O que a gente está ganhando com isso? Pelo amor de Deus, alguém me explica qual é o bem social até agora que esse governo apontou para solucionar o desemprego que não para de... enfim, que está com índices pornográficos. Alguém me aponte algum dado sobre saúde elogiável que esse governo tenha proposto e não tirado, né? Ele tirou bilhões de coisas preço de remédio que sobe, remédio que sai da lista dos remédios de alto custo que são distribuídos. Alguma coisa, alguém me aponte alguma coisa, alguma solução para a habitação, que tem um déficit habitacional nesse país absurdo, absurdo. Enfim, onde é que a gente vai parar? Por que esse governo não assume enfim, ele só quer assumir para viajar e posar na foto ao lado do Trump, falar meia dúzia de bobagem. Na hora que chega a conta, ele diz que a conta não é dele, a conta é da Venezuela, a conta é do PT, a conta é do Lula, que o Lula é isso, o Lula é aquilo. Ninguém consegue um argumento decente para dialogar, enfim, para justificar as suas posturas políticas, as suas posturas ideológicas. As escolas, alunos filmando professores. Hoje chegou uma cartilha para mim dos advogados. Deixa eu até ver aqui para vocês o nome da cartilha, é muito importante isso para vocês. A cartilha se chama Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos apresenta liberdade de cátedra e de ensino e de pensamento. É uma cartilha que os advogados e servidores públicos criou com orientações aos docentes para balizar e para colocar ordem nessa bagunça de aluno filmando aula. Existe uma lei, essa questão de filmar uma sala de aula
Em questão de, a aula é um direito autoral. Se isso foi filmado e divulgado sem autorização do professor, que é a autoridade máxima dentro da sala de aula, esse aluno está correndo o risco de ser enquadrado. Isso é preciso ser esclarecido e essa cartilha está esclarecendo. E o Ministério da Educação está incentivando esse tipo de atitude. Bolsonaro incentivando as mortes no campo, liberando o morador do campo que atirar num invasor de terra, ao invés de lançar uma política de negociação de terra, ele libera, que atire, ele responde à violência com violência. Ou seja, ele lê violência onde nem tem violência, porque na verdade nem são invasores de terra, as pessoas só entram em terras que são terras abandonadas. Eles teriam o direito de assumir essas terras para produzir, para morar, para enfim. Vamos fazer uma analogia, quer dizer que então os índios que foram invadidos aqui no Brasil também podem nos matar, porque nós estamos invadindo a terra deles. Enfim, essa cartilha é muito importante que se divulgue. Vou repetir, é o Coletivo Nacional de Advogados e de Servidores Públicos. A cartilha se chama Liberdade de Cátedra de Ensino e de Pensamento. Ela explica todas as questões que constam na Constituição, na lei que regimenta a educação. Inclusive sugere que as escolas criem uma regulamentação na própria escola, permitindo ou não a filmagem de sala de aula. E que isso fique claro para pais e alunos. O professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula não tem general, não tem coronel, não tem diretor, não tem delegado da polícia, não tem a mamãe, não tem o papai. Quem manda dentro da sala de aula é o professor. Se o professor deixar claro que ele não vai permitir que se filme e se divulgue as aulas dele, a pessoa que fizer isso pode ser acionada juridicamente. É bom que se divulgue essa cartilha, porque são direitos que estão sendo diluídos e que se perde no meio dessa histeria coletiva. A gente não está vivendo um governo, a gente está vivendo uma histeria coletiva, a gente está vivendo um desmando, a gente está vivendo a falta do pensamento crítico, a gente está vivendo o abandono do povo brasileiro. As pessoas estão com medo de serem perseguidas. Os professores estão acuados. Meu Deus do céu, a liberdade de pensamento ela é prevista na Constituição Federal. E aí me espanta que nenhum juiz, ninguém ainda tenha colocado ordem nessa bagunça. Ou seja, fica claro que a gente está sendo governado por um maluco que está com uma espada atrás dele. Está com uma espada atrás dele, endossando qualquer maluquice que ele fala. Pode fazer porque eu estou aqui para bancar. Enfim, quem é esse maluco que está atrás do maluco? Quem que vigia o vigia, gente? Né? Porque os vigias estão aí para nos vigiar, mas quem vigia o vigia? Cadê a lei? Cadê a ordem? Esse lema ordem e progresso, né, que é um lema positivista, assim, bastante inadequado, a gente está sem ordem e sem progresso, a gente está regredindo, o país está numa desordem, ninguém assume nada. Cadê? O Eduardo Bolsonaro estava na fronteira da Venezuela, gente. Ele é deputado federal. O que ele foi fazer na fronteira da Venezuela? Isso é dinheiro do contribuinte. O que ele foi fazer na fronteira da Venezuela no dia do golpe contra a Venezuela? Alguém pode me dizer, como deputado federal, qual é o papel dele? O que ele estava fazendo lá? Isso é uma pergunta que alguém precisa nos responder. E se ninguém pergunta, ninguém responde. E a gente está calado, a gente está assustado, a gente está desprotegido. Assim, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa questionar, fazer as perguntas que devem ser feitas.
Eu não vi até agora o Leopoldo, que é o mentor, acabou de sair aqui a Tribunal da Venezuela decreta a prisão de Leopoldo Lopes, que é o mentor do Guaidó. O Leopoldo Lopes ele foi solto pelas forças revolucionárias lá da Venezuela, as forças de anti-maduristas, né? Ele foi solto porque ele estava em prisão domiciliar. Ou seja, o cara em prisão domiciliar, o cara vai para a rua e ninguém fala. Ou seja, o que é isso? O que é isso? E o Trump continua, porque não sei se vocês sabem, nenhum americano, nenhum norte-americano vai apoiar um confronto dos Estados Unidos com a Venezuela direto. Porque os Estados Unidos passaram um vexame internacional na questão do Irã. Aliás, quando invadiram o Iraque, atrás de armas químicas, e causaram uma guerra civil absurda, com mortes, com desamparo, com famílias desestruturadas. E isso, para o moralismo norte-americano, isso fala muito fundo. Então, o Trump não se sente à vontade de de enfrentar os Estados Unidos, e até porque ele quer proteger o cidadão americano das vergonhas que tem se passado ali na Venezuela, né? Porque as forças do Maduro estão lá apoiadas pelas forças do Putin, pelas forças da China, enfim. Até a Coreia já sinalizou que não é bem assim. Então, o que é essa configuração que a gente está vivendo? O que a gente tem a ver com o problema da Venezuela, se mal a gente consegue resolver nossos problemas aqui? A pergunta que não quer calar, aquelas pessoas que expulsaram os venezuelanos cantando o hino nacional em Paracaima, no norte de Roraima, são as mesmas que estão penalizadas com o povo venezuelano que está passando fome, está passando frio? São as mesmas? Por favor, gente, não nos chamem de idiotas. Nós não somos idiotas. Vocês não estão nem um pouco preocupados com o povo venezuelano. É a destruição, é o petróleo. É o petróleo. A Argentina está abrindo o bico. Esse ultra neoliberalismo já se provou que é uma falácia. Ele não vai trazer emprego, ele não vai trazer saúde, ele não vai trazer prosperidade. A Argentina, as pessoas estão cavocando lixo para comer. O kirchnerismo está batendo aí na porta de novo. O Macri não tem condição de se reerguer. Já existem pesquisas que já colocaram o Macri lá para trás. Quando que a gente vai acordar? Quando é que a gente vai acordar? Está nas nossas mãos, gente. Não depende da polícia, não depende do exército, não depende do Bolsonaro, não depende do Flávio, não depende... Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê essa mulher do Bolsonaro que ganha 24 mil de mesadas? Do povo brasileiro pagando mesada para essa mulher. Gente, é indigno isso. A gente está se tornando um povo indigno. Um povo que passa vergonha internacional. Como é que a gente consegue se olhar no espelho de manhã? Vendo esse desmonte acontecer, acreditando que é importante agora é combater na Venezuela. Reparem bem que toda vez que a coisa aperta para o Bolsonaro, aparece uma crise na Venezuela, da gasolina, aparece uma maluca subindo na goiabeira. Reparem bem. Esse homem não tem condições de estar onde está. Ele não deu nenhuma resposta que ele ficou de dar. E se ele não colocar esta reforma da Previdência em pauta, esse homem sai a tapa, a pontapé, por quem o colocou lá, que não foram só os eleitores. Fomos nós. Fomos nós que deixamos que ele permanecesse lá, apesar de todas as baixarias. Pergunta para o amiguinho golpista, desculpem,
Pergunta para o amiguinho golpista se, se houvesse ali um Queiroz, se eles não estariam caçando Maduro, o amiguinho golpista brasileiro. Pergunta para o amiguinho golpista se houvesse uma facada fake, um Adélio que ninguém sabe, ninguém viu mais. Pergunta para o amiguinho golpista se tivesse um Adélio tentado dar uma... e não tivesse, ninguém falasse mais nada. Vamos acordar, gente. Está na hora, ainda está em tempo, ainda está em tempo. É bastante pesado o que está acontecendo e a gente tem que virar esse jogo. E só a gente pode virar esse jogo. Fazendo as perguntas que devem ser feitas. Todos nós temos... vocês votaram em alguém. Vocês votaram em deputados. Esses deputados têm que estar lá nos representando e pressionando o Bolsonaro. Eles estão no Congresso, eles estão na Assembleia Legislativa, eles têm que pressionar os representantes dos estados e do país. E, gente, isso é a coisa mais fácil. Entra no Google, você pega o telefone, o e-mail desses representantes. E aí você vai cobrar. Escuta, o que o senhor está fazendo contra a reforma da Previdência? Ah, eu não estou fazendo nada. Bom, então, o senhor, além de perder meu voto, eu vou divulgar que o senhor não está fazendo nada. É isso, gente. A gente tem poder. Muitas revoluções aconteceram via Facebook. Está na hora de a gente se mexer e sair dessa letargia. Esse é o Critica Brasil. O querido Aquias Santarém está um pouquinho adoentado, mas daqui a pouco ele está bem e volta aqui a debater com a gente. Eu desejo para vocês uma boa noite. Hoje é dia 2 de maio. Vamos embora para frente, vamos reagir. Não deixe de assinar o canal, não deixe de compartilhar nossos vídeos, de dar o sininho aí para receber as notificações. E entra aí, debate aí, gente, proponham coisas, vamos embora, vamos conversar, vamos discutir, vai para a praça, vai conversar com o cobrador de ônibus, com o zelador do prédio, com a faxineira, com o amigo do trabalho, vamos conversar, vamos discutir essas coisas. É muito importante que a gente se politize, não é pela direita ou pela esquerda, que a gente se politize de verdade, como cidadão, que a gente haja como cidadão. Boa noite para vocês, amanhã de manhã estou de volta aqui e peço a vocês todos que torçam aí para o Aquias ficar bom logo, ele daqui a pouco está voltando, ele faz a maior falta e a gente sabe que daqui a pouco esse cara está aí arrasando de novo. Não tenho nem a mínima pretensão de tentar substituir o Aquias, porque ele é insubstituível.